Eu aprendi a ligar aqui, vamos ver se funciona. É. Agora se vai ficar bom, são outros 500. Com certeza vai. Eu tava com uma luva aqui, gente. Caramba. Tirei ela pra ver o GPS. Mais fácil pra poder anunciar, né? Agora acho que vai, hein? Agora sim aí, ó. Diferenciada, vai gravar um conteúdo do lançamento da primeira da cidade. Tô tentando. Uma Yamaha. Essa é a primeira moto que até então tem na cidade deste modelo, o Danilo adquiriu ela. Um escape esportivo é o primeiro do país que essa empresa desenvolveu até então para essa moto. Yamaha, MT-07. Ah, isso aqui não é pra iniciante não, viu? Não recomendo pra iniciante não. Tem que ter um pouquinho de experiência. Beleza? Obrigadão, Maurício. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Estamos aqui de novo em Marília, graças ao Danilo Moto. Ele me cedeu essa belezinha aqui, uma MT-07 do modelo novo Connected. Agradecer ao Danilo novamente pela oportunidade. A melhor loja de motos aí do interior de São Paulo, disparada. Vou colocar aí o banner da loja para vocês. O link na descrição desse vídeo, tanto da loja quanto do anúncio. Essa moto está à venda. A moto está com 97 km apenas. Moto zero, tá sem placa. Então muita responsabilidade aqui com essa moto. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo. Vou indicar para vocês aqui no card o vídeo de avaliação dela, onde eu falo todos os aspectos técnicos, o que mudou, o que não mudou, qual é a potência, o torque, o peso, as dimensões, os novos acessórios, os novos equipamentos. Moto com painelzinho aqui novo. Mas eu vou deixar essa parte mais técnica para outro vídeo, tá? Então se você quiser saber todos os detalhes dessa moto, não mudou só o que o pessoal tá falando, tá? A Yamaha fez algumas mudanças nas dimensões da moto. Então fica ligado aí pra você ver o que mudou. Eu vou deixar esse vídeo mais focado nas minhas primeiras impressões ao rodar, tá bom? Então vamos tentar organizar aqui essa parte de primeiras impressões para não ser algo muito, né, aleatório. Então vamos lá, primeira coisa, vamos pegar aqui a embreagem. A embreagem agora dela é assistida e deslizante. Então assim, a embreagem tá muito mole mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só passar um pouco esse trânsito. Olha isso daqui. Vou chegar mais perto aqui da minha mão. Olha só. Tá vendo? Olha, ela é muito mole, muito macia. Vamos dar uma reduzida aqui, bem forte pra ver, ó. Olha lá, ó. Viram? Eu reduzi várias marchas aqui, a moto não travou. Essa é uma questão aí de segurança também da embreagem assistida deslizante. Não é só pra embreagem ficar mais mole, tá? Então vocês viram que ela não trava, ó. Vou fazer de novo, ó. Vou colocar em quarta. Vou reduzir pra segunda, ó. Terceira, segunda, tá vendo? Não tem nem travamento. Me senti totalmente seguro na moto, tá bom? Então essa é a primeira impressão aqui sobre a embreagem. Show de bola, macia e segura no sentido de redução de marchas, tá bom? Engate do câmbio, eu achei muito manteiga mesmo. Pra quem saiu agora da Ninja, eu vou falar algumas coisas em relação à minha Ninja, que é a minha moto, né, de uso aí diário. São até que parecidas, cilindrada, potência, enfim. Achei o engate dos câmbios muito manteiga, mas assim, muito manteiga mesmo. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra pegar o sinal verde. Então vamos lá, embreagem falei, câmbio 6 velocidades e muito manteiga, tá vendo, ó? Terceira, quarta, quinta, sexta, sem esforço nenhum. Eu tô praticamente, vou tentar filmar aqui, ó. Tô só dando um totozinho de nada aqui nos pedais, tá? Então, muito boa também em relação ao pedal aqui do câmbio, tá? Câmbio de 6 velocidades, manual, obviamente. No exterior tem uma versão automática. Agora eu só não me recordo se é a 07 ou a 09, que já tem uma versão e-clutch, enfim. Outra coisa que vamos falar sobre a moto aqui rapidinho. Não tem quick shifter, tá, pessoal? Tá, eu achei que essa moto tinha quick shifter de fábrica, ela não tem, né? Isso também foi falado no vídeo técnico sobre a moto. Vamos curtir um pouco o acelero dela. Ela tá com escape esportivo, tá? Vou mostrar mais pra vocês daqui a pouco também. Olha só, olha isso. Pessoal,
definitivamente isso aqui não é moto para iniciante, tá? Inclusive eu tô andando no modo standard dela, eu nem mexi nos modos de pilotagem, ela tem 3. Isso aqui não é moto para iniciante, tá? Vocês viram que eu dei uma esticada ali, ela chega na velocidade alta muito rápido. É uma moto muito leve. Se vocês me perguntarem, tá, mas e a sua Ninja? Meu, essa moto aqui dá muito mais susto, dá muito mais patada do que a minha moto. Essa moto é muito leve, entendeu? Então você junta o torque, a potência e o peso baixo. Essa moto tem 183 quilos, a minha tem mais de 200. Então, ó, eu tô aqui em quarta marcha, olha a minha cabeça. Ó, tá vendo? Eu não tô fazendo de graça, tipo, é verdade, meu. A patada, ó, te joga pra trás, mas sem dó, entendeu? Então é muita força, muito torque, entendeu? E uma coisa também que eu posso falar, já que eu dei essa esticada aqui também, ó, olha isso aqui. Conseguem ver? Pessoal, é uma moto muito fácil de manusear, tá? Assim, é impressionante como ela é fácil de manusear. Ela é muito leve, ela é muito... A frente chega até... Ó, vou dar uma olhada só isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Chega a dar medo de se você mexer assim, ó. É muito leve a frente, tá? Eu, assim, dá um pouco de medo de acelerar em altas velocidades. A frente é muito leve. É uma moto muito fácil de manusear, muito fácil de mudar de direção. Acho que é isso que eu tava querendo dizer de forma mais clara aí pra vocês. A posição de pilotar, ela é bem parecida com a da minha moto, com a da Ninja 650, mas eu acho que o guidão dela tá um pouco mais alto, tá? As minhas pernas estão levemente menos recuadas do que na minha moto, tá? Então isso, assim, questão de posição de pilotagem é muito confortável mesmo, tá? A perna encaixa bem aqui, tá vendo, ó? Esse design aqui do tanque, ó. Tem lugar certinho aqui para você encaixar a perna. Então a moto é muito, assim, de parte de ergonomia é excelente. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês, ó, os comandos aqui, ó. A seta, eu tô demorando um pouco para acostumar. A seta é aqui, tá vendo, ó? Então se você quer para direita, você aperta aqui, para esquerda aqui. Nada que um pouco de uso não faça você acostumar com a moto, tá? A chave fica aqui, um pouco na frente do tanque. Temos aqui o tanque estilo aviador, com o bocal estilo aviador. Para ligar a moto, você liga aqui nesse botão vermelho, tá? Só você segurar, aqui tem o corta-corrente também. Aqui são os modos de pilotagem. Tá aqui o modo Standard e tá aqui o modo Danilo. Eu imagino que o Danilo tenha colocado aqui o modo mais forte no modo Danilo, tá? Esses aqui são os comandos da moto, então tem aqui várias opções, ó. Posso colocar aqui o consumo, o odômetro, eu posso ir trocando essas informações, sabe? Então, assim, um painel bem diferente da moto anterior, tá? Bem mais atualizado, bem mais moderno, bem mais mesmo, sabe? Trip time, temperatura do ar 23 graus, temperatura do líquido do arrefecimento 80 graus, range, ou seja, o tanto que eu posso rodar com esse combustível, 117 km, agora aumentou um pouquinho porque eu tirei a mão. Vamos tentar zerar esse consumo? Vamos zerar o consumo e vamos andar um pouco mais de boa. E pessoal, me desculpem, tá? Quem tá aí preocupado com o top speed dessa moto, esse tipo de coisa, eu não vou esticar de novo, tá? Já dei uma esticada forte ali. Essa moto tá à venda, inclusive tem gente que vai vir amanhã. Hoje é dia 4 de julho, perdão. E hoje é uma sexta-feira, amanhã é sábado, vai vir gente ver essa moto, tá? Então eu não vou querer dar uma de Valentino Rossi aqui não, tá? Deixa eu tentar aqui sair do fuel. Ele não tá saindo. Tamo aqui ao vivo, pessoal. Tamo conhecendo a moto junto aqui. Aqui, consumo instantâneo, trip 2, trip 1 e o odômetro, tá? Então vamos ver aqui nessas... eu imagino que sejam as mesmas informações, ó. Odômetro, aqui a temperatura... aqui a temperatura de outra forma, tá vendo? Ó, no forma de gráfico. Mas são as mesmas informações, tá? Eu falei forma de gráfico, a temperatura não. Ali é o combustível, pessoal. Então, estamos conhecendo aqui o mesmo junto com vocês, tá? Eu nunca tinha andado no MT-07, é a primeira vez que eu tô andando, tá? Vamos aqui ver o botão do... olha só, a parte de conectividade deve ser aqui, ó. Vamos lá. Turn by turn, será que é o mapa dela? Ó, navegação, tema, você pode mudar esses painéis, tá, pessoal? Pra quem quiser mudar, vamos tentar mudar aqui se eu conseguir. Vamos lá, informações do veículo, settings, app, o app da Yamaha, música, turn by turn. Interessante. Mas aí eu não tô conseguindo mudar. Enfim. Então essas aí são as primeiras impressões aí da MT-07, tá? Não se esqueçam do vídeo de avaliação técnica que eu vou fazer dela,
que vão ter todas as informações mais técnicas, tá? Vou aproveitar aqui que tá sossegado. Nossa, vou apertar o freio. Freio é demais. Freio ABS nas duas rodas. Vamos frear o traseiro? O traseiro eu tenho medo de frear de uma vez, tá? Eu tenho um pavor de isso aqui travar, mas ó, freia muito bem, o ABS já funciona, ó. Me dá segurança, tá vendo? Nossa, a moto freia demais. Eu acho que essa moto aqui é a que mais tá freando, tá? Das que eu andei testando ultimamente, tá? Moto muito fácil de guiar, tá, pessoal? Olha. Mas assim, fica essa ressalva aí da frente dela, tá? Não estou falando que a frente da moto é ruim, tá? Não é isso. Mas é uma frente muito leve, olha isso. Vocês conseguem ver no vídeo? Cara, dá medo isso aqui. Talvez um amortecedor de direção melhore. Talvez. Gostei também do acabamento da moto. Essa moto aqui é aquela cor mais clara, fosca, prata, cinza fosco, claro. E gostei da moto, assim. A moto é muito fácil de guiar, tá? Eu tô, assim, totalmente à vontade na moto já, tá? Não tem muito... A adaptação foi imediata. As respostas do acelerador são absurdas de rápido. Olha isso aqui. Essa moto não tem delay, esquece delay, tá? Não tem delay nenhum essa moto aqui. Acelerações muito rápidas, muito vigorosas, não tem nem o que falar. Se você quer uma moto com torque, é essa daqui, entendeu? É uma ótima opção. Ela tá com escapamento esportivo, tá? E vocês sabem que eu não sou o maior fã de escape esportivo, mas esse aqui ficou top, viu? Olha o ronco. O ronco ficou muito doido, ficou muito top. Ficou um ronco parecido com o da GSX-8S, um ronquinho de V8, sabe? Ficou top demais. Aí, ó, mudança de direção, ó. Meu, a moto é muito fácil de guiar, impressionante. Moto dá pra usar no dia a dia tranquilamente, dá pra viajar. Vamos fazer aqui a velocidade em função de rotação, vamos dar 110 nela. 110 ali, ó, no torno dos seus 4.000 e pouquinhos giros só. Acha, tá fazendo nem cócega nela. Vamos aumentar um pouquinho pra 120. 120 a 5.000 giros, pessoal. Tranquilo. Essa moto deve girar ali 11,5, 11, tá? RPM máximo dela, pra quem quer saber também. Top a moto, pessoal, olha. A Yamaha fez algumas mudanças nela, igual eu falei no vídeo da parte técnica dela. E realmente a moto ficou mais curtinha, ficou mais, sabe? Mais Street Racer mesmo, Street Fighter, né? Que o pessoal gosta de falar. Vamos ver o consumo, quanto que tá? Vamos ver o consumo. 20,3 km por litro, pessoal. Tá fazendo consumo padrão para essas motos, tá? A minha costuma fazer isso também, 18, 22. O que mais eu posso falar sobre a moto? O banco dela eu achei um pouco mais duro do que a Ninja, tá? Mas não tá me incomodando até agora não, tá? Tá tranquilo. Talvez em viagens 1h e meia em cima da moto você vai ficar um pouco incomodado, tá? O banco do garupa não é dos mais, sabe? Eu tô colocando a mão aqui atrás apertando. Não é dos mais recomendáveis, tá? Usar essa moto com garupa. É uma moto mais de um piloto mesmo, tá? O painel novo ficou lindo, lindo, lindo. Ficou bem parecido com o da GSX-8S. Gostei do painel. Só acostumar com a seta aqui, mas é pra acostumar, sem muita novidade, tá bom? Continuando o nosso teste aqui, agora vamos fazer um teste mais na cidade. Vamos falar um pouquinho sobre a suspensão da moto. Pessoal, assim, eu achei a moto um pouco durinha, tá? Eu até estranhei, porque as Yamahas costumam ser bem macias, tá? Eu achei a moto um pouco dura, e inclusive mais dura do que a minha própria Ninja. De novo, não estou falando que a moto é ruim, tá? Por favor, não é nada disso. Mas eu achei ela um pouco durinha. Então se a moto fosse minha, provavelmente eu iria mexer ali na regulagem da pré-carga. Eu achei ela um pouco durinha, tá? Enfim, nada que desabone a moto, tá? A moto é pegada esportiva, tá? A moto não vai ser também uma moto trail, né? Super confortável, tá? Normal. Eu falei um pouco do banco, né? Eu falei que
O banco talvez seja um pouquinho duro, falei sobre os freios. Outra coisa, pessoal, é assim, eu não gostei muito desses retrovisores, tá? Eu achei eles têm uma amplitude muito pequena, sabe? Eles não ficam numa posição muito legal não, sabe? Então o retrovisor eu fica a ressalva aí, sabe? Ele tem até com design até que legal, mas enfim, mas pensando em visualização eu não curti ele muito, tá? Inclusive ele ficou soltando aqui, sabe? Então, retrovisor eu não gostei muito não. Preferia talvez outro tipo de retrovisor. Tô penando um pouco com a seta também, tá difícil de acostumar. Achei que ia acostumar mais fácil, mas tá um pouco difícil de acostumar. Mas assim, mas no geral a moto é muito boa, tá? Não tem muito que... Não tem nada que desabone a moto, assim, a moto é boa, sabe? Tô tentando fazer parar aqui o negócio agora, a seta. Eu acho que ela para sozinha, vamos ver. Não para nada. Tem que apertar de novo ela, entendi agora. Demora, mas eu aprendo. Tá, vamos aqui já se deslocando para a parte final do teste até o Danilo, tá? Mas a moto é muito fácil de guiar. Mas assim, ó, a moto é muito boa. A moto tem suas qualidades. Aí eu deixo para vocês também a pergunta: vale a pena comprar? Eu vejo assim, pessoal, se você comparar as concorrentes como produto, se você quer um produto mais bruto, mais agressivo, sabe, que vai te dar mais adrenalina, mais, sabe, emoção ao guiar, essa moto, por exemplo, ela... Nossa, tá vendo? Ela é mais durinha mesmo, cara. Impressionante, como eu tô impressionado por ser Yamaha, a moto é mais dura. Mas assim, se você quiser um pouco mais de pimenta aí na tua vida, compra essa daqui, tá? Ela é mais leve do que a... Vou falar bastante da GSX 8S, tá? É a principal concorrente dela aí, lançamento também, então... Talvez, não sei se vai andar mais de final, mas eu achei essa daqui mais bruta ainda, cara. Aquela lá é mais pesada. Agora, eu acho que a gente tem que ponderar aí sobre o preço, né? Eu não... Confesso que eu acho que a Yamaha errou no preço dela, tá? Olha isso. Cara, a moto anda muito, anda muito. E eu nem tô dando muito mão, porque eu já expliquei pra vocês, né? Não vou ficar esculachando a moto aqui. Mas a moto anda muito. Agora o preço, quanto que tá saindo essa moto na concessionária? 60 mil reais. E assim, não vem com quick shifter, sabe? Então não tem cruise control igual a Trident, por exemplo. Sabe, a Trident tá em 51.500, tem quick shifter, tem cruise control, são 3 cilindros, então fica difícil justificar o preço. Eu acho que a minha maior crítica a essa moto é o preço, tá? Eu acho que a Yamaha corre o sério risco de flopar essa moto pelo preço. Talvez pelo fato de ser lançamento vai vender alguma coisa. A falar em Yamaha, né? Deixa eu indicar um vídeo pra vocês que eu falo sobre a estação da Yamaha no Brasil hoje. Eu até comento um pouco sobre essa moto aqui, não tinha guiado ela antes. Mas assim, a moto é espetacular, mas eu acho que eles erraram a mão no preço. E eu não acho que vai demorar muito tempo aí não pra Yamaha baixar o preço dessa moto, senão vai flopar, sabe? Eu não compraria nesse preço, tá? Vou deixar minha opinião bem clara pra vocês. Com esse preço eu não compraria, tá? Eu acho que essa moto já tem que custar o que a GSX 8S custa, ponto. Essa moto tem menos coisas que a... Tudo bem, vai, essa aqui tem a questão do painel, que seria, vamos dizer assim, compensa o quick shifter, vai, vamos dizer, né, dessa forma. Mas tem que ter, o preço tem que estar ali, sabe, 52.900, 53 mil, mais do que isso, talvez 54,5 no máximo, entendeu? Agora 58 mil mais frete, não, eu acho que vai flopar essa moto, assim como a Teneré talvez flop menos, porque tem todo um nome, tem toda a mística da moto em volta, né? Então o pessoal endinheirado vai acabar comprando, né? Mas não sei. Mas no geral a moto super aprovada, a moto excelente, gostei muito da moto. O que eu mais gostei na moto, além do torque obviamente do motor, que é um canhão, isso aqui anda demais a conta, foi a posição de guiar. Foi o que eu mais gostei na moto, você fica bem à vontade, assim, lembra levemente uma posição um pouco mais trail, tá? Com o bração aberto aqui, o peito estufado, sabe? Lógico que não é uma moto trail, tá? Por favor, só a título de comparação, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dúvidas, podem mandar no comentário, críticas também, tá? Fiquem à vontade. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.